Seja bem e em paz. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos. Chegamos no 6º mandamento. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, onde leremos o verso 13. Êxodo 20, 13. Não matarás. Este é o 6º mandamento. Nós já vimos que os 10 mandamentos, eles são um código moral eterno. Eles não caducaram. Eles continuam em vigor. O relacionamento do homem para com Deus e o relacionamento entre as pessoas. É óbvio que eles não caducaram. O 6º mandamento, não matarás, ele está em vigor. E este 6º mandamento, o não matarás, ele trata da questão do homicídio. Então nós vamos ver aqui ao longo deste pequeno estudo, deste comentário, vamos dizer assim, deste comentário a respeito do 6º mandamento, que ele trata o homicídio e não propriamente tirar a vida de alguém. Então nós vamos analisar algumas situações em que ocorre isso, a perda da vida de alguém. E em alguns nós vamos ver que se quebra o 6º mandamento e em outros não se quebra o 6º mandamento. Então a princípio nós vamos entender que o 6º mandamento ele se refere ao homicídio, o fato deliberado de tirar a vida de alguém, tá bom? Então, ao estudarmos esse 6º mandamento, nós vamos analisar questões então que envolvem a perda da vida, mas que nem sempre é quebrado o 6º mandamento. Vamos analisar questões como pena de morte, aborto, acidente, legítima defesa, guerras e atividades militares e o suicídio, tá? Então vamos começar analisando como aconteceu o primeiro homicídio. Todos nós conhecemos, o primeiro homicídio. Antes de analisarmos como aconteceu o primeiro homicídio, eu quero dizer o objetivo do 6º mandamento. Eu já estava me fugindo, O objetivo do 6º mandamento é preservar o direito de Deus sobre a vida. Deus, ele é o autor da vida e só ele tem o direito de tirar a vida. Então o objetivo do 6º mandamento é preservar o direito de Deus como autor da vida, de só ele poder tirar a vida. E também de preservar a existência humana. Esse é o objetivo do 6º mandamento, não matarás. Sobre a questão de Deus ser o dono da vida, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 24, leremos o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós vemos que tudo pertence a Deus, inclusive a vida humana. Todas as coisas. O mundo, a terra, as coisas que nela contém e todos que nela habitam, sejam pessoas ou animais. Ou qualquer outro tipo de vida. Então, tudo pertence a Deus. Nós temos a sensação que a vida nos pertence. Mas nós não conseguimos acrescentar um segundo a mais à nossa existência. A vida, ela pertence a Deus. E só Deus, como autor da vida, tem o direito de tirar a vida. Então vamos agora sim analisar essas questões. Como eu falei, pena de morte, aborto, acidente, legítima defesa, guerra e atividade militar e suicídio. E nós vamos ver que em algumas dessas situações se quebra o 6º mandamento, mas em outras não se quebra o 6º mandamento.
Bom, o homicídio era também um delito passível de pena de morte na lei de Moisés. Convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, onde leremos os versos de 11 a 13. 19 de Deuteronômio, 11 a 13. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Então nós vemos que o homicídio era um delito passível de pena de morte. Aqui nós vemos, a expressão vingador do sangue. O vingador do sangue não é um homem que faz vingança pessoal contra quem matou alguém. Tá? Não é o objetivo da pena de morte não é a vingança pessoal, mas sim fazer justiça. Essa expressão vingador de sangue era dado ao algoz, ao carrasco, aquela pessoa que ia determinar então o apedrejamento, que era a pena de morte dos judeus, tá? Mas nunca podia ser aplicada a vingança pessoal. Tinha que haver um julgamento com testemunhas, e se aquela pessoa fosse realmente réu de homicídio, aí então ela era condenada à morte, tá? Não, a pena de morte não é para vingança, mas é para justiça. Aqui também em Números, livro dos Números, capítulo 35, primeiramente vamos ler o verso 16. Números 35, verso 16. Todavia, se alguém ferir a outro com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Então nós vemos aqui uma referência clara ao sexto mandamento, que trata do homicídio. O que se pune no sexto mandamento é o homicídio. E vimos também aqui em Números mesmo 35, versos 30 e 31. Todo aquele que matar a outro será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Então você veja que havia um julgamento, e uma testemunha só não podia condenar a pessoa se houvesse uma testemunha só. Tinha que ser de duas a mais testemunhas para então aquela pessoa ser punida. Então a pena de morte não era uma vingança, mas sim um ato de justiça, tá? Sobre isso, Martin Lloyd-Jones, no seu livro Exposição sobre Romanos 13, ele fala a respeito da pena de morte. Eu vou ler aqui o que ele diz, uma frase dele. Ele diz assim: a pena capital, que é a pena de morte, visa salientar e estabelecer a santidade da vida. Não há nela nenhuma qualidade vingativa. Se entrar algum elemento vingativo, será errado aplicá-la. O propósito da pena capital não é dizer: você tirou a vida de alguém, vou tirar a sua. Não, nada disso. O propósito dela é reivindicar o domínio de Deus sobre a vida e dizer ao homem que, se ele ultrapassar esse limite, terá que ser privado da sua própria vida. Então, não é uma vingança, mas sim que existe um limite de ação para o homem. E o direito de tirar a vida é só de Deus. Se o homem passar este limite e quiser ele tirar a vida do outro, então ele teria, no caso aqui das leis do Antigo Testamento, teria que pagar com a própria vida. Uma forma de preservar o direito de Deus sobre a vida que ele criou e a existência humana, proteger as pessoas, Então, é crime matar alguém até hoje, em todas as nações, tá? Então nós vemos que matar alguém, o homicídio,
talvez seja uma maior afronta contra Deus, porque é tirar a vida que Deus criou. É um pecado monstruoso, ele é hediondo, ele é um crime hediondo, e na lei de Deus era passível de pena de morte. Vamos ver agora então algumas situações além da pena de morte, que envolvem perder vida. Algumas dessas situações nós vamos observar que quebra o sexto mandamento, e outras nós vamos ver que não quebra o sexto mandamento. Primeiro que eu quero analisar com você aqui, além da pena de morte, é a questão do aborto. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 21, leremos os versos 22 e 23. Êxodo, capítulo 21, leremos os versos 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Então o que está dizendo aqui? Se houver uma briga, por exemplo, e houver uma mulher grávida no meio, e alguém agredir essa mulher grávida, a ponto que ela aborte, se não houver dano grave, o que é o dano grave? Se ela abortar, mas a criança não morrer, então o agressor terá que pagar o que o marido exigir, segundo determinar os juízes. Haverá um julgamento, né? E ele teria que fazer isso. Agora, se ele agredir a mulher grávida, provocar o aborto e a criança morrer, aí então ele seria passível de pena de morte. Seria vida por vida, ele teria que dar vida. Nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, que o ser humano que está sendo gerado ainda no ventre da sua mãe, Deus considera como vida. E se alguém matar este ser humano que está sendo gerado, a pena era por homicídio. Seria considerado homicídio. Então, neste caso, a pessoa seria condenada à morte e quebraria o sexto mandamento. Então, se alguém deliberadamente provocar o aborto, deliberadamente, voluntariamente fizer o aborto, estará quebrando o sexto mandamento. É claro que se exclui a isso o aborto involuntário. O aborto involuntário. Mas a intenção de matar a criança, né? Veja que Deus já reconhece ela como vida, mesmo estando ainda no ventre da mãe, né? E a pena era por homicídio a quem fizesse isso. Então, diante dos homens, pode não haver pena, mas diante de Deus, está sendo quebrado o sexto mandamento, e essa pessoa terá que enfrentar as consequências do seu ato. Então nós já vimos pena de morte, aborto. Vamos ver legítima defesa. Convido você também aqui no livro do Êxodo, capítulo 22, versos 2 e 3. É um texto até interessante. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, olha só que coisa interessante. Se alguém invadir uma casa e, vamos supor, o dono da casa ou o chefe da família perceber esta invasão e perceber que ele próprio ou sua família está correndo riscos maiores ali, e se ele matar esse invasor, ele não quebraria o sexto mandamento, ele não quebra o sexto mandamento, porque isso seria legítima defesa. Então ele está protegendo a família dele, que é a obrigação dele, e protegendo a si mesmo, que é um direito dele, o direito da legítima defesa. Então ele tem o direito da legítima defesa de se defender e a obrigação de defender a sua família, né? Lá em Timóteo,
1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós vemos que se teve um invasor ali arrombando a casa e ele percebeu que aquilo estaria correndo risco para sua família ou para ele próprio, e ele matar aquela pessoa, ele não quebraria o sexto mandamento, tá? Agora, aqui diz se houver sol. O que quer dizer isso? Se houver sol, se ele consegue identificar que aquele invasor está apenas roubando coisas, ele não está oferecendo um perigo maior, ele não está oferecendo um risco de vida, um perigo de estupro ou qualquer coisa assim para sua família, ou um risco de vida para ele próprio e tal, então aí já não entra legítima defesa. Se ele conseguir identificar que o invasor está só roubando, então se ele matar o invasor, então ele seria réu do sangue do invasor, do ladrão. Nesse caso, o ladrão teria que ser apenas detido, seria preso, mas não poderia ser morto. Então, se o invasor oferecer perigo à segurança da família ou da própria pessoa, e se o dono da casa matasse o ladrão, ele não quebraria o sexto mandamento e não seria punido pela morte do ladrão. O ladrão que ocasionou o problema. Mas se ele visse que o ladrão está só roubando e que não ofereceria um outro perigo maior, aí então ele não deveria matar esse ladrão. Está vendo como a questão é o homicídio, né? E não simplesmente tirar a vida da pessoa. Depende da situação e como isso aconteceu. Então quebra-se o sexto mandamento através do homicídio, ou daquela decisão deliberada de tirar uma vida do outro que não precisaria fazer. Em caso de legítima defesa, não quebra o sexto mandamento. Em caso de defender a família, também não. Questão de acidente, né? Se alguém tirar a vida de outra pessoa de forma acidental, o que nós chamamos de culposo, ou seja, sem a intenção de matar, ela não quebra o sexto mandamento. Agora, se ele provocar o acidente com a intenção deliberada de matar alguém, aí sim, aí estará quebrando o sexto mandamento. Tá? Então nós vimos aqui penas de morte, aborto, acidente, legítima defesa. Tem também a questão da guerra ou atividade militar. Os militares, cumprindo a sua função, seguindo suas ordens e cumprindo sua função, a sua obrigação, que é protecional ou nacional em caso de guerra, ele não quebra o sexto mandamento se dentro dessa função vier a matar alguém. Por exemplo, se ele tiver que matar alguém por autodefesa, legítima defesa, ele não quebra o sexto mandamento. Se ele tiver que matar alguém porque esse criminoso estaria fazendo uma refém, ou estaria correndo o risco de matar outras pessoas e tudo, então se ele fizer isso para proteger pessoas, para proteger vidas inocentes, para proteger a sociedade, ele não está quebrando o sexto mandamento. Agora, se ele deliberadamente for lá e matar uma pessoa propositalmente, vamos dizer que seja um criminoso mesmo, propositalmente, mas o criminoso ele não está oferecendo perigo a ninguém, aí então ele comete homicídio, aí então diante da lei de Deus ele estará quebrando o sexto mandamento. Mas cumprindo a sua função de proteger a sociedade, de proteger a família e até mesmo de legítima defesa, porque o militar ele está exposto a muitos perigos, né? Se for o caso para proteger a sua própria vida e ele tiver que matar alguém numa situação assim, ele não quebra o sexto mandamento, tá? A não ser que ele faça isso a sangue frio e queira deliberadamente fazer algo a alguém que não está colocando o outro em risco. Mas então, nesse caso ele quebra, mas cumprindo a sua função ele não quebra. O que é reconhecido como o maior sniper até hoje, sniper é aquele atirador de elite. É um soldado norte-americano chamado Chris Cale. Este sniper americano, atirador de elite, Chris Cale,
considerado o maior atirador de elite de todos os tempos, ele é cristão. E ele alvejou 255 pessoas. Ele tem uma habilidade incrível e ele já alvejou pessoas na incrível distância de 2 km e 100 metros, com um tiro de precisão. E esse Chris Cale, ele escreveu um livro chamado American Sniper, né, que é atirador de elite americano. E nesse livro, ele como cristão, ele conta que ele não se arrepende, porque ele fez aquilo de forma profissional, era a obrigação dele, a função dele, e as pessoas que ele alvejou, elas iriam causar mais mortes se elas continuassem ali. Por exemplo, eram pessoas que iam cometer atos terroristas, né? Ele foi em 4 missões no Iraque, né, que ele participou. Eram pessoas que iam cometer atos terroristas e eram pessoas que estavam com reféns, que iam matar reféns. Então, as pessoas que ele alvejou, ele acabou nesse ato salvando muitas outras vidas. Então, neste caso, dentro dessa função dele e de proteger pessoas e salvar outras vidas, ele não quebrou o 6º mandamento. E no livro ele fala que ele não se arrepende porque ele salvou vidas, né? O objetivo dele ali era salvar vidas, ele não tinha interesse, ele não queria matar pessoas, ele queria salvar vidas daquelas outras pessoas. Para isso foi necessário essa ação aí de um atirador de elite. Agora, se ele tivesse usado dessa sua habilidade para matar alguém deliberadamente, alguém que não estivesse oferecendo perigo, neste caso ele quebraria o 6º mandamento, mas não dentro da sua função. Tá? Então nós vimos aqui a respeito do 6º mandamento, que é não cometer um homicídio, né? Nós vimos situações de pena de morte, de aborto, de legítima defesa, de acidentes, né, que causam a morte de alguém, e de guerras e atividades militares. Tá? Dentro dessa questão da atividade militar, eu quero reforçar com você algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, João Batista, se você for lá em Lucas capítulo 3, verso 14, João Batista, ele veio preparar o caminho de Cristo. E ele estava lá batizando as pessoas. E diversas pessoas vinham e lhe faziam perguntas. Dentre essas pessoas que vieram lhe fazer perguntas, vieram soldados também. Vieram soldados também lhe fazer perguntas. E ele respondeu, olha só, Lucas 3, 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é o salário do soldado. Então, olha só a orientação que João Batista dá. João Batista em nenhum momento ele aborda que o soldado ele não possa matar alguém, desde que não seja um homicídio, né? Desde que seja dentro dessas condições que nós falamos aqui. E ele fala assim, a ninguém maltrateis, quer dizer, não trate mal a ninguém. Pelo fato de você ter autoridade, não trate mal a ninguém, faça justiça, né? Não deis falsa testemunha. Isso quer dizer o quê? Não denuncie alguém por um crime que ele não cometeu, não plante provas, né? Não diga que ele cometeu um crime que na verdade ele não cometeu. Seja justo. E contentai-vos com o vosso soldo, que é o vosso salário. Por quê? Para aquele soldado não se corromper, para ele não ter os olhos atraídos ali por uma questão fácil de ganhar dinheiro, talvez do crime ou dinheiro ilícito, né? Não, contentai-vos com o seu salário para que você viva de acordo com o que você tem e cumpra a sua função direitinho. Então nós vemos aqui que João Batista ele não colocou essa questão do soldado não poder matar. É claro que o homicídio, né, o soldado ou policial matar a pessoa deliberadamente sem a pessoa oferecer perigo, é homicídio, como já falamos, quebra o 6º mandamento. Mas se ele fizer isso, tiver que causar uma morte cumprindo a sua função, aí ele não quebra, né? Jesus também, lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, Jesus trata com o centurião.
E Jesus em nenhum momento questiona essa questão pelo fato dele ser centurião. O centurião era um capitão da corte romana que tinha 100 soldados que se reportavam a ele, que eram subordinados a ele. E dentro das ordens que ele dava para os soldados, é claro que em uma ou outra situação havia questões de execução. Mas Jesus ele não proíbe os soldados de exercer a sua função. Ele não fala nada a respeito disso. Vemos aqui, Mateus 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E Jesus acaba então curando o servo daquele centurião. Então era um centurião que tinha 100 soldados, olha só, eram diversas missões para ter 100 soldados subordinados a ele, diversas missões e patrulhas eles tinham que fazer, e proteção e tantas outras coisas. E se numa dessas houvesse a necessidade de tirar a vida de alguém para preservar a vida de inocentes, eles teriam que fazer. Nesse caso não quebraria o 6º mandamento. E ainda sobre isso, sobre essa questão de guerras e atividades militares, eu quero concluir, mas eu quero ler Romanos 13:1. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso é muito importante para todas as pessoas. Romanos capítulo 13, verso 1. Leremos até o verso 5. Aqui diz assim, Romanos 13, 1-5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Então nós temos, por dever de consciência, saber que nós não devemos fazer o mal. Mas se alguém faz o mal, é obrigação da autoridade trazer a espada sobre ele. Então, neste caso, em países que têm pena de morte, as autoridades não quebram o 6º mandamento, porque aquela pessoa está fazendo deliberadamente o mal, está agindo deliberadamente contra a lei. Para quem faz o bem, não precisa temer as autoridades. Então nós vimos o 6º mandamento aplicado, quebrado ou não quebrado, em situações como pena de morte, aborto, legítima defesa, acidente, guerras e atividades militares. E o que eu acho mais polêmico, mas eu não vou olhar a fundo, eu vou apenas comentar superficialmente, que é a questão do suicídio. Eu não gosto de comentar sobre o suicídio em vídeos ou em redes sociais, porque eu tenho muito temor de ser mal entendido por alguém e sem querer causar algum mal a alguém.
tá? Então eu me reservo um pouco para falar dessa questão, mas como o Evangelho, a Bíblia tem que ser pregada em todos os sentidos, eu vou abordar essa questão, tá? O suicídio e a quebra do sexto mandamento. Charles Spurgeon, no seu catecismo puritano, quando ele aborda o sexto mandamento, ele atribui ao suicídio a quebra do sexto mandamento. Ele tinha a posição dele é que o suicídio ele quebrava o sexto mandamento. E ele usa como argumentação da sua posição o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 27 e 28, é a questão do carcereiro. Quando Paulo e Silas estavam presos, né? Houve o terremoto, o carcereiro pensa que todo mundo fugiu e vai se matar. Paulo e Silas falam, não façam isso. Paulo fala, né? Vamos ler aqui que é melhor. Atos 16, verso 27 e 28. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, sem entrar aqui no mérito, se suicida vai ser salvo ou não, nós não temos condição de falar sobre salvação ou não de suicida. Nós sabemos que em alguns momentos a pessoa pode estar fora da razão, estar sofrendo alguma doença, uma doença mental, ou sobre a influência de alguma coisa, e não ter controle sobre seus próprios atos, né? Talvez por uma insanidade, eu não sei, são diversos fatores e eu não vou entrar no mérito. Mas eu vou entrar na questão que é um mal, de qualquer forma é um mal. Quando Paulo fala, não te faças nenhum mal, embora que isso possa ser um mal de adversidade, um mal físico, né? Um mal de ferimento, não deixa de ser um mal. Então o suicídio é algo mal, né? E sem entrar no mérito, eu só vou dizer para pessoas que têm pensamentos suicidas uma frase que eu vi que infelizmente eu não lembro quem é o autor. Não é minha, mas eu não lembro quem é o autor. Mas essa frase dizia assim: por mais que a noite seja fria e escura, o sol voltará a brilhar. Então, por mais que se prolongue noites frias e escuras, por mais que demore na sua vida noites frias e escuras, saiba que elas não podem impedir o sol de voltar a brilhar. Uma hora o sol vai voltar a brilhar. Confie em Deus, fique firme nessa tua luta, passe em frente a isso e espere que o sol vai voltar a brilhar. Essa noite fria e escura ela vai acabar e o dia vai amanhecer, tá? Se você é cristão, confie na promessa. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Então não tome atos drásticos, tá bom? E só para nós finalizarmos, né, eu queria concluir aqui esta mensagem com duas passagens, uma de Jesus e outra de João. O Senhor Jesus, ele traz a lei para o corpo moral de doutrina, o corpo doutrinário da igreja, que é moral. A fé cristã é uma fé moral. Então não propriamente material, física, né? E em Mateus capítulo 5, verso 21, Jesus fala sobre o não matarás. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus, ele traz para o campo moral as leis do Antigo Testamento. Ele traz para o campo moral. Então a fé cristã é uma fé moral, tá? Muitas pessoas não matam o outro
porque não querem sofrer consequências deste ato. Mas na sua mente está odiando e desejando matar o outro, desejando a morte do outro. Para a fé cristã ele já pecou, para Deus ele já pecou. Tá? Então, não alimente ódio na sua mente, nem pensamentos maus. Tá? Porque ele não consuma, né, o ato, porque ele não quer ter consequências daquele ato. Mas se ele está alimentando rancor, ódio, desejando o mal do outro, desejando a morte do outro, ele já quebrou o 6º mandamento pela lei de Deus. E finalmente, para nós terminarmos, 1 João na sua primeira carta, né? Capítulo 3, verso 15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, João ratifica aquilo que Jesus falou, né? A fé é moral. Aquele que odeia já é um homicida. Então, não alimente ódio. Se você estiver odiando alguém, você estará quebrando o 6º mandamento. O não matarás. Na fé cristã é assim. Se você não alimentar ódio, a sua vida, de fato, será bem melhor. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.